Saudação e paz a todos. Hoje nós vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 2, prosseguindo no projeto da leitura desse livro, que na verdade é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, porque aqui nós compartilhamos textos a respeito da palavra de Deus. São reflexões, meditações, estudos bíblicos e palavras que trazem edificação para o crescimento espiritual. E se você não conhece a palavra de Deus e quer ter mais conhecimento, nesses vídeos que estão sendo postados aqui no canal, nós temos procurado apresentar estudos teológicos na meditação das mensagens. Então é tanto uma mensagem espiritual quanto também uma mensagem teológica. Então, hoje vamos entrar aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, e nós dividimos esse capítulo em 4 partes. Esse capítulo tem 17 versículos e nós podemos dizer que do versículo 1 até o versículo 4 nós tratamos da tristeza. Do versículo 5 até o versículo 11 nós estamos tratando a respeito do perdão. Na terceira parte, nós estamos tratando da ambiência e frequência. São os versículos 12 e 13. E a última parte, nós vamos falar sobre autenticidade e ser verdadeiro. Então, começando aqui a meditação, primeiro ponto, sobre a tristeza, versículos 1 até 4. Paulo diz assim: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, vou grifar aqui o texto, que à medida em que eu for lendo. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que foi por mim contristado? E escrevi-vos isso mesmo, para que, quando lá for, na verdade quando aí for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Ontem, quando nós meditamos em 2 Coríntios, no capítulo 1, nós vimos que esses 4 primeiros versículos, eles fecham o raciocínio dos últimos 2 versículos do capítulo 1. E ontem nós dissemos aqui que Paulo estava justificando o motivo dele ter escrito uma carta anterior a essa, que corresponde à carta dos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios. Os capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios são, na verdade, uma carta sozinha, que corresponde à terceira carta que Paulo enviou para a igreja de Corinto. E nesses capítulos 10 a 13, existe um conteúdo de tristeza e de lamentação, que Paulo está se referindo aqui. Os capítulos 1 a 9 de 2 Coríntios são a quarta e última carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Então aqui ele está dizendo assim: eu decidi que não vou mais falar com vocês de Corinto em tristeza, porque se eu deixar vocês tristes,
quando eu for aí e precisar que alguém levante o meu ânimo e me dê alegria, vocês vão estar tristes porque eu deixei vocês tristes. Então, agora eu decido que vou me alegrar, confiando que quando eu for aí, vocês vão ter alegria para distribuir para mim. E aqui na parte final do versículo 3 ele fala aqui, ó, confiando em vós, ó, esse texto aqui, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós. Então, Paulo aqui nos traz um primeiro ensinamento. Quando nós estamos tristes, nós precisamos nos afastar das pessoas e orar a Deus e buscar dentro de nós mesmos os motivos que nos fazem estar entristecidos. Colocar em um papel o que nos faz tristes e por que nós estamos tristes. E se o motivo dessa tristeza que está sobre nós se justifica. Por que eu digo isso? Porque quando nós fazemos perguntas para nós mesmos, nós conseguimos ter respostas. Saber fazer boas perguntas para nós mesmos nos ajuda a sair de muitas situações. Quantas vezes nós dizemos assim: estou passando uma dificuldade financeira. E quando nós começamos a perguntar para a pessoa, mas o que foi que você fez? E elas começam a contar que eu comprei muitos sapatos, eu comprei muitas roupas, eu fiz aquela viagem que eu não poderia, porque eu fui dominado pela emoção, pelo sentimento naquele momento. E mais tarde, elas ficam em situação de dificuldade financeira ou ficam com problemas. Muitas vezes a pessoa está triste porque perdeu um namoro ou porque está passando dificuldade dentro do relacionamento conjugal. Mas se nós perguntarmos, o que foi que você fez? Ela fez isso e eu revidei. Ele fez isso e eu revidei. Então, o momento de tristeza que você passa precisa ser refletido, precisa ser colocado num papel. Por que estou triste? A minha tristeza tem um fundamento de fato? Tem alguma coisa que eu fiz de errado? O que eu posso fazer para consertar essa situação? Ter esse momento privado é importante para que você possa encontrar soluções. Procure amigos, procure pessoas, procure o seu pastor, procure amigos que tenham conhecimento para te ajudar a dar respostas para essa situação. Não conte a sua tristeza para qualquer pessoa, porque a pessoa que vê você triste pode ter alegria pela tua tristeza e pelo teu fracasso momentâneo, ou ela pode aproveitar a tua situação de tristeza e acabar de destruir você. Existem pessoas más no mundo, pessoas que quando você vai e conta a situação que você está passando, já pensam em formas de te prejudicar. Pensa se você tem pessoas que têm problemas na vida sentimental. Muitas vezes a pessoa terminou o namoro recentemente, está triste, precisa se recuperar. E aí a pessoa vai e conta para uma pessoa mal intencionada. A pessoa vai dar aquele conselho: não tem problema, para você curar a tua tristeza, fica com 10. Tem pessoas que fazem isso no mundo. São os destruidores. Quando na verdade você precisa ter um tempo de sofrer aquela perda e de refletir o que foi
que faltou da sua parte ou da parte da outra pessoa, para que você, se faltou da sua parte, para que você cresça e melhore, e se faltou da parte da outra pessoa, para que você entenda que foi a melhor coisa que te aconteceu, porque Deus te deu um livramento em relação a essa situação. Uma jovem, algum tempo atrás, estava em um relacionamento com um jovem e em certo momento esse jovem terminou o relacionamento e se casou com uma outra mulher. E essa jovem ficou questionando Deus. Por que o Senhor permitiu que fosse assim? Mais tarde ela descobriu que aquele jovem havia se casado com a outra moça em razão de maior riqueza. E casado com aquela outra moça com quem ele casou, ele começou a mandar mensagens para essa jovem dizendo: eu casei com essa por causa da riqueza, mas eu amo você. E fazendo propostas para que ela continuasse com ele num relacionamento paralelo. Então ali ela pôde ver do livramento que Deus deu para ela, que se ele faz isso com a mulher com quem ele se casou em razão da riqueza e se propõe a trair essa mulher dizendo que ama outra, certamente ele faria isso com ela também. Então há situações de tristeza na nossa vida que vêm para o nosso bem. E ter esse momento privado de entender a situação é importante. Depois que você entendeu a situação, aí tem um segundo passo. Você precisa voltar à comunidade. Não ficar trancado no quarto, mergulhado na depressão. Mas, ao mesmo tempo, tomar atitudes para que essa tristeza passe da sua vida e que ela não continue para sempre com você. Lá em Filipenses 4, Paulo fala... Vamos aqui em Filipenses 4. Paulo fala aqui no versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O que Paulo está dizendo aqui, que no Senhor é que nós devemos buscar a alegria de Deus. No Senhor nós devemos buscar a graça de Deus, ou seja, curtiu a tristeza, escreveu no papel, tomou conhecimento a respeito da situação, fez as perguntas, chegou no fato que trouxe essa situação, agora é hora de reação. Primeira reação, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Senhor, eu passei por esse momento de tristeza, mas agora me levanta. E aí é a hora em que você vai fazer uma caminhada, você vai procurar praticar uma atividade em comunidade. Só de você fazer uma caminhada e de colocar uma rotina de leitura de livros que tragam palavras de força e ânimo e trazer pessoas, juntar-se a comunidades em que você pode receber palavras que vão te dar força, isso vai ajudar você a sair dessa situação. E procure, aqui no versículo 1 a 4, Paulo traz o seguinte ensinamento: procure não lançar a sua tristeza sobre a outra pessoa, porque se você deixar as pessoas que estão à sua volta tristes, você não vai ter pessoas para te trazerem alegria, para que você possa se levantar. Não permita que a tristeza prevaleça sobre a tua vida, mas derrote a tristeza com um pensamento governante. O que é um pensamento governante? Você colocou no papel, o motivo da minha tristeza é esse. Eu estou passando essa situação financeira e agora estou entristecido porque eu exagerei no uso do cartão de crédito e agora eu preciso fazer a correção para que as minhas finanças estejam em ordem. Então eu vou me juntar com pessoas que estudam educação financeira e vou fazer uma reorganização das minhas finanças para que eu não passe mais por situações de dificuldades. Tem muitas pessoas que dizem, mas
Você não entende. Eu tenho muitos gastos. Eu tenho muitos gastos. A pergunta é: você precisa de tudo isso que você tem colocado como aquilo que te é necessário? Peça que Deus te dê sabedoria para que você saiba administrar os seus recursos, coloque uma planilha, anote o que você precisa apenas no básico, aquilo que é realmente essencial, e então faça uma reorganização. Talvez você esteja passando por uma tristeza na vida sentimental, como essa jovem que passou por um tempo de crise, mas depois que ela entendeu o que havia acontecido, ela deu graças a Deus. Talvez você esteja passando por uma tristeza em relação à morte de um familiar seu. Então, a morte, ela chegará para todos. Você pode passar o tempo do luto, da tristeza, da saudade por essa pessoa, mas você não pode ficar para sempre carregando essa tristeza, como tem algumas pessoas. Um homem que conheci que, já tendo 50 anos de idade, perdeu seu pai, se revoltou contra Deus, dizendo que Deus é cruel, porque ele levou o meu pai. Durante o tempo em que ele estava vivo, ele ficava o tempo todo indo para outros países, preocupado com os interesses particulares dele. E depois que o pai morreu, ele disse: agora que eu estava pensando no meu pai, Deus levou o meu pai. Não deixe para valorizar o seu pai, a sua mãe, a pessoa querida que está perto de você amanhã. Pode ser que amanhã chegue o tempo de Deus levar essa pessoa e você vai se arrepender e vai carregar uma tristeza e vai depois querer culpar a Deus. Pode ser que você esteja passando por uma tristeza em razão da falta do fracasso em um exame, em um teste, em um trabalho. Estude mais, se prepare mais, se qualifique mais. Pense assim: não deu certo agora, então significa que eu tenho que me dedicar mais. E se você se dedicou o suficiente, realizou todos os esforços que você podia naquela área e ainda assim não deu, talvez Deus esteja dizendo para você: não é por esse caminho que eu vou te abençoar. Então peça a sabedoria a Deus, mas não fique numa situação de paralisação na tristeza. Então, são dois pontos: fazer perguntas anotando num papel. Qual o motivo da tristeza? O que posso fazer para resolver essa tristeza? E depois, agora preciso colocar um pensamento governante, colocar uma estratégia, resolver o problema das finanças aprendendo com educação, resolver o problema da vida sentimental vendo o que errei ou o que a pessoa errou comigo, então recebi um livramento, glória a Deus por isso. Depois, de repente, ressignificar o luto de uma pessoa. Quarto, não perder seu tempo com valorizar o seu tempo, honrando as pessoas que você ama, para que no futuro você não tenha uma tristeza de ver essa pessoa partindo e de você não ter vivido com ela. E o quinto ponto é sempre regozijar-se no Senhor, sempre estar em oração pedindo a Deus sabedoria para vencer a tristeza. Então, esse é o primeiro ponto, versículos 1 até o versículo 4. Agora vamos ler o segundo ponto, que fala sobre o perdão. É a leitura dos versículos 5 a 11. Porque se alguém me contristou, a mim, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isto vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo.
E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo aqui está falando que alguém, que nós não sabemos quem é, alguém ali da igreja de Corinto, mas que as pessoas de Corinto sabem, porque quando nós lemos esse texto aqui do versículo 5 até o versículo 11, nós percebemos que Paulo está falando como que se a igreja soubesse que alguém ali entre eles havia falado ou havia feito alguma coisa de mal para Paulo. E Paulo, quando ele fala aqui, ó, porque se alguém me contristou, quando ele está tocando nesse assunto, como ele está escrevendo uma carta, é claro que as pessoas que estão recebendo a carta sabem do que havia acontecido ali entre eles. Então, na primeira parte, Paulo está falando assim, a primeira parte que nós lemos aqui, eu escrevi aquela outra carta cheia de tristeza, mas agora eu propus que eu não vou mais escrever e nem vou mais me relacionar com vocês em tristeza, porque se eu for até vocês com tristeza, depois vocês não vão ter alegria para me alegrar da minha tristeza. Então a igreja está entendendo isso, porque a igreja tinha recebido a carta anterior. Assim como também quando Paulo começa a falar aqui, porque se alguém me contristou, ou seja, porque se alguém me deixou triste, não me deixou triste, me deixou triste apenas em parte, ó, não me contristou, aqui esse pedaço, ó, não me contristou a mim, senão em parte. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, se alguém me deixou triste, não conseguiu me deixar totalmente triste. É claro que quando alguém xinga a nós, nos chama de alguma palavra, nós vamos nos sentir tristes. Porque como seres humanos que somos, quando alguém lança uma palavra injusta sobre nós, é natural que a pessoa sinta tristeza. Mas o cristão, ele, no mesmo passo em que ele sente a tristeza, no mesmo momento ele perdoa. Ele fala, ó, eu não sei por que ele está me xingando desse nome, eu não sei por que ele está me desconsiderando, por que ele está desejando o meu mal, eu me sinto triste por isso aí. Mas eu não vou ficar totalmente triste, porque se de um lado eu fico triste na minha parte humana, na minha parte do pensamento governante, do meu raciocínio, do meu conhecimento da palavra de Deus, do relacionamento e da comunhão que eu tenho com Deus e que Paulo tinha com Deus e sempre teve, ele fala, eu sei que eu tenho que perdoar. Eu sei que por alguma razão essa pessoa está fazendo isso contra mim. Então, Paulo está dizendo assim, ó, porque se alguém, o povo ali de Corinto, certamente sabia o que tinha acontecido. E Paulo aqui na carta aproveita a oportunidade para dizer, olha o povo de Corinto, se alguém aí me contristou, não me contristou a mim, senão em parte. Ou seja, eu não fiquei totalmente triste, eu entendo. Eu fiquei triste na minha parte humana. Como ser humano, a gente sente a dor. Mas eu não fiquei eu fiquei triste só nessa parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Eu quero que vocês entendam que eu não estou chateado, triste com a igreja toda de Corinto, só porque uma pessoa do meio de vocês lançou uma palavra contra mim. Não se preocupem, eu não vou sobrecarregar a igreja. Quantas e quantas vezes, né? Aqui Paulo está falando sobre a generalização. Muitas vezes você vai em uma igreja específica e ali a pessoa que estava responsável por recepcionar as pessoas foi mal educada com você. E aí você fala, quando você nem entra naquele lugar. Mas aí no dia seguinte, sempre que você passa na frente daquela igreja, você vai dizer, essa igreja não presta. Todo mundo dessa igreja não vale nada. Quando na verdade, aquele que estava recepcionando as pessoas naquele dia é que foi grosseiro, mal educado ou não teve gentileza em receber você.
Então, Paulo está dizendo assim: se alguém fez alguma coisa que me deixou triste, que vocês estão sabendo aí, eu quero informar a vocês que ele não me deixou totalmente triste. Eu fiquei triste. Por isso que ele fala, não me contristou a mim, senão em parte. Ou seja, em uma parte eu fiquei triste porque eu sou ser humano. Por isso eu fiquei triste. Mas eu não coloquei a tristeza que essa pessoa colocou sobre mim na conta de vocês. Eu sei que ele é uma pessoa que fez isso para mim. Mas ele me deixou triste só nessa parte. Agora, o que Paulo fala no versículo seguinte, ó, versículo 6. Basta ao tal a repreensão, esta repreensão feita por muitos. Ou seja, Paulo sabia que quando aquela pessoa fez alguma coisa, aqui o texto de 2 Coríntios não conta, Paulo não conta o que é que aconteceu. Mas pela leitura do texto nós tomamos conhecimento de que alguém ali da igreja de Corinto, que provavelmente era muito conhecido da comunidade, fez alguma coisa para Paulo e o povo da igreja sabia disso. E eles queriam saber como é que Paulo reagiria. Então é por isso que Paulo está aqui respondendo, dizendo: se alguém me deixou triste, não me deixou triste na totalidade, mas apenas em parte. Eu fiquei triste porque eu sou ser humano, mas eu não coloquei a conta sobre vocês. Basta ao tal, tanto que Paulo nem chama o nome da pessoa. Isso aqui, quando Paulo não chama o nome da pessoa, é como se Paulo estivesse protegendo a pessoa. É como se Paulo dizendo assim: eu não tenho que apontar o pecado da pessoa. Quantas vezes nós, quando o João nos ataca, nós queremos dizer: o João não presta, porque ele me atacou. A Maria falou mal de mim, a Maria não presta. Paulo aqui nem menciona o nome da pessoa. Fala assim, ó: se alguém me contristou aí, né, eu fiquei triste só um pouco, porque eu sou ser humano, eu também sou carne, né, só em parte. Mas eu não coloco a conta sobre todos vocês, né? Então, e basta ao tal, basta a repreensão feita por muitos, ou seja, basta que as pessoas da igreja chamem a pessoa e digam para ele ou para ela: olha, não faça mais isso porque não é bom fazer isso. Basta a repreensão. Aí vem aqui o versículo, né? Então, quando uma pessoa faz mal para nós, se nós temos a oportunidade de conversar com ela, nós devemos repreender. Repreender, ou seja, dizer: olha, você fez isso para mim, isso não é bom. Por que você fez isso para mim? Numa conversa franca, sem você guardar mágoa, sem você guardar ódio, sem você guardar rancor ou ressentimento. Porque Paulo fala aqui, ó, de maneira que, pelo contrário, né, ou seja, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Se uma pessoa faz uma coisa errada contra nós, e aí nós revidamos, a pessoa fala uma coisa ruim, a gente fala assim: então agora você vai ver, você vai sofrer isso, isso, isso. Nós não estamos repreendendo a pessoa, nós estamos nos vingando. Nós estamos nos vingando. E Paulo trouxe aqui uma recomendação de 3 passos. O primeiro passo é repreender. Está aqui no versículo 6. Né? Então aqui, deixa eu pegar aqui, ó, repreensão. Diga para a pessoa: eu não gostei que você fez isso comigo. Por que você fez isso comigo? Não é bom que você faça isso. Segundo passo é perdoar. Você já falou o que você tinha que falar. Agora você precisa perdoar aquilo que a pessoa fez. E por último, consolar, porque pode ser que você falando e repreendendo a pessoa ponha as mãos na cabeça e diga: meu Deus, eu fiz todo esse mal. E a pessoa fique com, né, pode acontecer de aquele mal que a pessoa fez por primeiro contra você, dependendo daquilo que você ensinou e repreendeu ela se sinta culpada de maneira severa. E aí Paulo fala assim: console, diga assim: tudo bem, você fez, eu já te perdoei e Cristo também já te perdoou.
Por que que ele fala isso? Para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Quantas vezes nós sofremos o mal e daí quando nós vamos tomar a nossa justiça, nós exageramos na dose, a ponto de destruirmos aquela pessoa que nos fez o primeiro mal. E daí aquela pessoa ficar triste por ter feito aquilo. Muitas vezes na igreja alguém faz alguma coisa errada, ou muitas vezes no nosso ambiente do trabalho, ou na nossa família, o mais importante, na nossa família. Alguém, um irmão, o pai, a mãe, falou alguma coisa atravessada para você. E aí você falou assim, não vou perdoar essa daí. Ou depois você perdoa ou dá uma palavra assim, uma palavra mais dura em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, em relação ao seu filho, em relação ao seu irmão. Que aí a pessoa fica com tanta tristeza por ter feito aquilo para você, que ela não consegue mais ter relacionamento com você. E você acaba perdendo o seu familiar. É aquela coisa, muitas vezes, dar um exemplo simples, né? Um mosquito que vem te dar uma picada e você pega uma bazuca para dar um tiro no mosquito. Então, assim, um exemplo assim bem exagerado para ver que muitas vezes a pessoa faz uma coisa para nós e aí você não perdoa e quer trazer ainda a tua justiça, a tua repreensão acaba sendo tão grande que você acaba destruindo a pessoa, que a pessoa não consegue mais conviver com você. Então Paulo está dizendo aqui, a pessoa, se alguém me contristou a mim, não me contristou senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal essa repreensão feita por muitos, ou seja, é suficiente repreender. E depois, de maneira que, pelo contrário, vocês devem antes perdoar e consolar, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Ou seja, Paulo está dizendo assim, não precisa expulsar a pessoa da igreja aí. Vocês estão sabendo que a tal pessoa fez uma coisa ruim para mim, vocês sentiram a dor junto comigo, mas vocês não precisam expulsar essa pessoa da igreja. Confirmem para com ele o vosso amor. Aqui o versículo 8, né? Aí, ó, e para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. Paulo está dizendo, ó, eu estou escrevendo isso, que é uma coisa que é algo, nós não sabemos quem é essa pessoa, mas se Paulo está escrevendo isso na carta, é fato que a igreja de Corinto sabia o que tinha acontecido. E Paulo está dizendo assim, estou colocando, e provavelmente era uma coisa que tinha chamado a atenção de toda a igreja, a ponto desse tal, que a gente não sabe quem é, ser conhecido das pessoas. E Paulo está dizendo assim, ó, eu estou colocando uma prova quando eu digo para vocês receberem ele dentro da igreja. Eu estou colocando uma prova para vocês quando eu digo no versículo 8 para que vocês confirmem para com ele o vosso amor. Para ver se vocês vão conseguir ser obedientes no sentido de conseguirem receber essa pessoa, no sentido de conseguirem amar essa pessoa. Porque o mais fácil, quando alguém faz o mal para nós, é nós querermos vingança e justiça. E aí o versículo 10 ele fala assim, e a quem perdoardes, aqui, e a quem perdoardes, aqui o 10, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, e esse texto aqui, ó, se é que tenho perdoado, chama a atenção que Paulo, ele tem uma autocrítica. Ele sempre analisa, será que eu já perdoei mesmo? Ou seja, tem aqueles momentos, a pessoa falou alguma coisa para você, fez alguma coisa para você, você lembra, pois é, mas essa pessoa me fez esse mal, né? Então Paulo fala assim, e a quem vocês perdoarem alguma coisa, eu também vou perdoar, se é que eu perdoei de verdade. Por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Ou seja, ele fala, eu entendo que eu sou aquele que fundou a igreja em Corinto. Eu entendo que eu sou aquele que está inspirando vocês. Então eu entendo que
para que eu possa estar de fato na presença de Cristo, se eu realmente sou um servo de Cristo, eu preciso expressar o amor e eu preciso ser o exemplo para que a igreja entenda que eu estou de fato com Deus, que eu realmente sigo a Deus. Então, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, ou seja, eu perdoei com a ajuda de Deus. A presença de Cristo é o quê? A presença do Espírito Santo, ou seja, em comunhão com Deus é que ele consegue expressar o perdão. Para que, por que ele faz isso? Olha a parte importante aqui. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Versículo 11, porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, não ignoramos as estratégias do diabo. Muitas vezes, quando você está seguindo um propósito e um projeto no reino de Deus, vão surgir irmãos e irmãs, pessoas que são exemplo muitas vezes na igreja, para dizer: por que você está fazendo isso? Para atrapalhar o teu ministério, para atrapalhar aquilo que você está fazendo com amor e dedicação para Deus. Mas essas pessoas, quando fazem isso, elas deram atenção e lugar para que Satanás usasse elas. Isso acontece muitas vezes quando uma pessoa, por mais que ore, por mais que esteja na direção de Deus, não vigia. Então Paulo fala assim: o perdão é fundamental, porque é uma das armas que o diabo usa para destruir a vida de qualquer pessoa. Mesmo aqueles que não são cristãos, quando não perdoam, contraem doenças. Podem ter doenças nos rins, podem ter doenças no estômago, podem ficar com úlcera nervosa, podem ficar acorrentados para sempre com uma situação que aconteceu há 20 anos atrás. Uma mulher dizia assim, que disse uma vez que em um Natal o irmão dela deu um abraço nela e disse: nesse ano eu consegui perdoar você, mas durante todos esses 16 anos eu vinha sentindo tristeza e dores no meu corpo por causa disso que você fez lá atrás. Vejam que um fato que tinha acontecido 16 anos atrás, a pessoa ficou carregando dores por 16 anos, até que no Natal, 16 anos no futuro, essa pessoa conseguiu abraçar a irmã e dizer: eu vinha carregando essas dores até aqui. Então, nesse trecho do versículo 5 até o versículo 11, nós podemos aqui fazer uma ligação com o texto de Romanos, capítulo 12, nos versículos 18 até o versículo 20. Veja aqui, ó, esse trecho aqui que nós vamos destacar. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Mesmo que uma pessoa te faça mal, perdoe imediatamente. Não permita que fique alguma coisa de ruim dentro de você. Outra vez, eu ouvi uma pessoa dizendo assim: cuide do seu coração como se você cuidasse de um bebê. Como que nós cuidamos de um bebê? Quando alguém coloca um bebê no nosso colo, nós ficamos com
todos preocupados, né? Colocamos toda a proteção sobre aquele bebê para que ele não sofra nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de toque mais agressivo para proteger o bebê. Então a pessoa dizia assim: pense que o seu coração é como um bebê e não permita que nada que possa feri-lo fique perto dele. Então, seguindo essa palavra, nós podemos dizer assim: a pessoa colocou uma coisa ruim, jogue fora, diga não, isso aqui vai fazer mal para o bebê. Cuide do coração dessa forma. Ele fala: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Porque se você cuidar do seu coração dessa forma, ó, Provérbios 4, 23 diz assim: de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, deixa eu pegar aqui esse texto. Provérbios, capítulo 4. Veja aqui o versículo Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você não guardar o teu coração das palavras malditas, das coisas ruins, dos sofrimentos que querem colocar sobre você, no momento em que você tiver que tomar uma decisão para cuidar da sua própria vida, você vai tomar o caminho errado. Não é isso que acontece muitas vezes? Nós chegamos em casa e muitas vezes falamos uma palavra ruim para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, porque alguém no trabalho, ou na escola, ou no trânsito nos falou uma palavra ruim, ou nós tomamos uma fechada no carro de alguém. Então a gente já chega irritado na nossa casa, por quê? E a gente lança uma palavra ruim para as pessoas da nossa família, por quê? Porque nós não guardamos o coração. Passou por aquela situação ruim, tem que guardar o coração, para o coração estar completamente limpo, para que logo na sequência, quando tivermos que tomar uma decisão, o nosso coração esteja livre e descansado, para que possamos tomar a saída correta da vida. Então, esse texto aqui fala isso, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Voltando ali para Romanos, que nós estávamos comentando, o capítulo 12. Romanos capítulo 12, voltando para esse texto, nós vemos aqui nos versículos 18, 19 e 20: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Isso não significa que é para você sentir alegria e felicidade de ver a ruína e a desgraça daquele que te fez mal. Significa que existe uma lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquela pessoa que plantou o mal contra você, ela vai colher. É nesse sentido que Paulo está dizendo que a vingança vem do Senhor. Porque o Senhor fala: eu recompensarei, porque o Senhor ele colocou uma lei na terra, que é a lei da semeadura. E essa lei, ela se cumpre todos os dias. Existe um tempo determinado para que a semente cresça e que ela produza o resultado que a pessoa tem que colher. E tudo aquilo que as pessoas plantam contra nós, elas vão colher. Assim também como o que nós plantamos, nós vamos colher. Então, quando eu planto não perdoar o outro, eu não encontro como consequência o que eu vou colher. Na hora que eu tiver que tomar uma saída para a minha vida, eu vou tomar a saída errada. Quando eu tomo a saída errada porque eu guardei o mal que a pessoa fez para mim e não lancei para fora de maneira imediata, eu estou colhendo o que eu plantei. Então, é importante nós percebermos que guardar a mágoa e a raiva, na verdade, vai trazer um prejuízo para nós mesmos. Porque nós não vamos tomar as decisões corretas e acertadas para nós. E aí vem o versículo 20: portanto, se o teu inimigo
tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Imagine que nós estamos passando por fome, que nós estamos passando por sede, e que o nosso inimigo vem até nós e dá a nós a comida e a bebida. O que isso faria sobre nós? Isso nos faria, no mínimo, ficar pensando: fiz o mal para essa pessoa e essa pessoa veio e me fez o bem. No mínimo, haveria um arrependimento dentro do nosso coração pelo fato de termos feito mal para aquela pessoa que hoje vem e nos abençoa. Da mesma forma é que está escrito isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer, e se ele tiver sede, dá a ele de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, brasa de fogo, o fogo queima. Porque aquilo vai queimar na cabeça da pessoa, vai queimar no pensamento da pessoa. A pessoa vai ter a possibilidade de se arrepender realmente daquilo que fez de ruim para você. E isso vai gerar conversão e vai trazer a pessoa para um campo de pensamento que talvez ela nunca tenha pensado a teu respeito. Então, por isso ele fala: amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, porque aquilo vai queimar na cabeça da pessoa. E aqui ainda em Romanos 12, né, nós vemos aqui que a vontade de Deus é essa. Então ele fala aqui, ó, quem segue a Deus, ele não pode se conformar com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, essas palavras que são faladas a respeito de Deus trazem uma renovação no nosso entendimento das situações da vida. E ele fala que a gente tem que se transformar seguindo essa renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que a gente perdoe aqueles que nos fazem mal, para que nós possamos encontrar as saídas corretas da vida. Provérbios 4:23. Para que nós para que nós lembremos que nós também muitas vezes fazemos coisas erradas e más em relação a outras pessoas. Quantas vezes nós não olhamos para outras pessoas, às vezes, perguntando: por que que ele pode e eu não posso? Por que que ele ou ela tem e eu não tenho? Por que que tal pessoa conseguiu e eu não consegui? E quando nós estamos falando essas palavras muitas vezes, nós estamos sendo os inimigos dessas pessoas. E muitas vezes são essas pessoas que nós mesmos criticamos que são as pessoas que estendem a mão e que nos abrem oportunidades. E quando isso acontece, o que nós falamos? Nossa, eu achava que essa pessoa era arrogante, eu achava que essa pessoa era soberba, eu achava que essa pessoa era orgulhosa, eu achava isso. E no final não é. Isso nada mais é do que a brasa viva que foi plantada na nossa cabeça quando a pessoa estendeu a mão para nós. Assim também é que Deus deseja que nós façamos. E aqui também nós vemos que uma última palavra para fechar essa questão a respeito do perdão é vermos aqui Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Nós vamos ler aqui esse texto, 36 a 50. Vamos aqui para esse texto. Aqui, ó, a partir daqui. Então, vamos lendo aqui esse texto aqui, 36 a 50. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Aqui, o nome desse fariseu é Simão. Ele foi até Jesus e convidou Jesus para que fosse comer na casa dele. Então, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus aqui, né? E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Aí, quando isso viu o fariseu,
que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Deixa eu selecionar aqui o 41 para lermos adiante. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? 43. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem é pouco perdoado, pouco ama. E ele disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto aqui nos mostra que muitas vezes nós nos colocamos... Aqui tem duas pessoas, né? Nós temos aqui Simão e temos aqui a Maria pecadora. Então nós vemos ali que Simão, ele estava no alto da sua arrogância. Simão estava no alto do seu orgulho. Ele estava dizendo assim: essa mulher é uma pecadora, ela não merece receber o perdão. Muitas vezes nós queremos medir os pecados, querendo dizer assim: nós aceitamos que uma pessoa tenha desviado o dinheiro da empresa, nós aceitamos que uma pessoa tenha mentido, nós aceitamos que uma pessoa tenha ficado com ira em uma situação, mas muitas vezes nós não aceitamos uma pessoa que, por exemplo, caiu em uma situação de adultério, ou em uma situação de fornicação, ou em uma situação de prostituição, como é o caso dessa passagem de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até 50. Essa mulher, a Maria, quando Simão fala, se ele fosse profeta, ele saberia que ela é uma pecadora, ele estava olhando e julgando essa mulher em razão do pecado que ela havia cometido. Então, parece que existem alguns pecados que as pessoas perdoam e outros que as pessoas colocam uma marca mais pesada. Mas Jesus, ele diz, todos os pecados são pecados. Tanto que quando nós lemos a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, ali no versículo 10, Paulo fala sobre vários pecados. E ele fala assim, vamos entrar ali nesse texto só para terminar esse pedaço aqui do perdão. Aí depois nós vamos para a terceira parte. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz aqui: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que quando Paulo coloca aqui adúlteros, efeminados e sodomitas, ele coloca junto os idólatras, ele coloca junto os ladrões, ele coloca junto os bêbados e ele coloca junto os maldizentes, ou seja, pessoas que ficam falando mal da vida dos outros, também estão no mesmo patamar. Pecado, é tudo igual. Então talvez a gente tenha dificuldade de perdoar alguém porque a gente diz, mas o que a pessoa fez para mim, o que ela falou para mim é imperdoável.
Eu não vou perdoar essa pessoa nunca porque ela falou uma coisa absurda a meu respeito. Então, se você não perdoar, você vai ficar carregando essa dor e você não vai alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós lemos ali em Romanos 12:2. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você fique livre e que o teu coração seja como um bebê, que seja completamente limpo e que na hora que você tiver que tomar a sua decisão em coisas importantes para a sua vida, você tome a decisão correta. Você vai chegar em casa em paz e vai poder dar o devido tratamento para sua esposa e para os seus filhos. Você vai chegar na sua igreja em paz e vai poder estar em perfeita comunhão com as pessoas que estão ali. Você vai tomar a decisão correta quando tiver que tomar uma decisão no seu trabalho, no seu emprego, com o seu chefe, com o seu patrão ou com os seus empregados. Porque você está com seu coração limpo. E você vai ter saúde, não vai ter nenhum tipo de problema nos seus rins, nem no seu estômago, nem de preocupação com relação a ter que tomar medicamentos, porque você guardou o teu coração. Então, guarde o teu coração, porque aqui, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo fala, porque não ignoramos os ardis de Satanás. E Paulo fala assim, ó, porque se eu perdoei a pessoa, ó, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós o fiz. Quando Paulo fala, por amor de vocês o fiz, ó, por amor à sua esposa, por amor aos seus filhos, por amor aos seus amigos e colegas de trabalho, por amor às pessoas com quem você convive na igreja. Não guarde mágoa nem coisa ruim no seu coração, por amor das pessoas que estão à sua volta, para que você consiga estar com seu coração tranquilo, para que você consiga dar o seu melhor para as pessoas que estão à sua volta. Porque quando você guardar qualquer tipo de coisa ruim em relação ao seu coração, você não vai ser o melhor para as pessoas que estão à sua volta. Então, ele fala aqui, não ignore isso, entenda isso. Agora vamos para a terceira parte, que é o versículo 12 e o versículo 13. Esses dois versículos falam a respeito de ambiência e frequência. Por quê? Veja aqui. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aqui Paulo está falando que logo que ele saiu de Éfeso, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a Bíblia conta que Paulo ficou por 3 anos na cidade de Éfeso. Nós lemos ontem, quando meditamos em 2 Coríntios, no capítulo 1, que Paulo foi até Corinto uma segunda vez, de acordo com o registro de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 19, e voltou para Éfeso e escreveu a terceira carta aos Coríntios, que está nos capítulos 10 ao capítulo 13. O capítulo 10 até o capítulo 13 de 2 Coríntios, na realidade, corresponde a uma carta que Paulo escreveu e que foi juntada no livro de 2 Coríntios, mas na verdade é uma carta isolada, que corresponde à terceira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E essa carta, que corresponde aos capítulos 10 a 13, ele enviou por meio de Tito. E ele disse para Tito o seguinte, que ele sairia de Éfeso e ele iria para a Macedônia. E ele, quando ele chegou, para que ele pudesse chegar na Macedônia, ele teria que passar por Troade. Então, Paulo aqui está contando esse episódio. Tito, depois, se encontrou com Paulo na Macedônia, provavelmente em Filipos. Mas aqui Paulo está contando o que aconteceu durante esse período em que Tito foi levar a terceira carta. Ele está contando aqui que, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se, aqui o versículo 12, né? E abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Porque Tito tinha sido enviado por Paulo, ainda em Éfeso, para levar a terceira carta para os coríntios. E aí Paulo,
né, em Éfeso, foi para Troade para depois chegar na Macedônia. E só quando ele chegou na Macedônia que ele encontrou Tito. Então ele falou que o que a gente destaca nesse texto aqui ele não tive descanso no meu espírito porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles parti para a Macedônia. O que se destaca desses dois versículos é ambiência e frequência. Por que eu estou falando de ambiência e frequência aqui? É como se Paulo dissesse assim, ó, muitas vezes, quando a gente quer fazer um plano, um propósito, um projeto, e a gente está num lugar e aquelas pessoas que estão naquele lugar à nossa volta não querem, não concordam e com aquele projeto que a gente está tocando ou que a gente pretende fazer, elas vão colocar uma força e uma energia negativa em torno de nós, porque nós não vamos contar com o apoio delas. E muitas vezes, para que a gente possa tocar um projeto, a gente tem que sair daquele lugar e ir para outro, porque naquele lugar a gente não vai conseguir se desenvolver e não vai conseguir ter prosperidade naquele projeto, porque falta algumas pessoas para somarem com a gente para que a gente consiga fazer aquele projeto, ou porque o lugar é muito carregado. Então aqui fica uma reflexão que é a seguinte: às vezes você mora num bairro que já não é mais para você estar aí. Às vezes você está numa cidade que não é mais para você estar. Às vezes você está num emprego que não é mais para você estar. Às vezes você está carregando um problema onde tem pessoas que ficam o tempo todo se opondo a você. Talvez você compartilhou um projeto seu, da empresa, com alguém e aquela pessoa não concordou com você. Então isso está gerando um peso sobre a sua vida. A gente precisa estar aberto para mudanças. Nós precisamos estar abertos ao plano e à vontade de Deus para fazermos as mudanças que precisamos fazer quando é necessário. Então ele estava em Troade e ele falou, eu estava pregando, mas eu não tinha descanso no meu espírito, ou seja, ele não estava bem naquela localidade. Então ele falou na parte final, mas despedindo-me deles parti para a Macedônia. Então às vezes você tem que partir para a Macedônia, tem que partir para um novo emprego, tem que partir para um novo lugar, tem que partir para uma nova igreja talvez. Dependendo da situação, dependendo da circunstância, dependendo do que aconteceu, mas nunca abandonar ao Senhor. Talvez você precise encontrar um outro lugar. E segundo, muitas vezes ele estava nesse lugar, né, ambiência e frequência, às vezes a frequência é ruim. O lugar em que você está não vai permitir que você floresça. E uma segunda coisa, muitas vezes você precisa de amigos. Como Paulo ali, ele está falando, ó, o Tito era um ponto de apoio para ele. Então, se cerque de pessoas que possam ajudá-lo no seu projeto e a realizar aquilo que você está buscando, para que a frequência do teu projeto tenha mais pessoas com a mesma frequência que você. Se afaste das pessoas que estão em outra frequência. Se afaste das pessoas que são negativas, que sempre têm palavras ruins para dizer para você que o teu projeto não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não pode. Se cerque de pessoas que têm uma frequência, a frequência que você está buscando. Então busque o ambiente em que você possa florescer, em que você possa realizar o seu projeto. E busque pessoas, some pessoas e ambientes para que você realize aquilo que você busca. E é nisso que Paulo, na primeira parte que nós meditamos, quando fala de não ir mais trazendo tristeza para eles, Paulo está dizendo, se eu deixo vocês tristes, na hora que eu precisar de alegria, quem é que vai me dar? Ou seja, aqui também nós podemos relacionar com ambiência e frequência. Eu tenho que me preocupar com qual tipo de frequência que eu lanço para as pessoas que estão na minha volta. Se eu fico lançando frequência negativa e tornando o ambiente negativo e carregado, eu estou destruindo as pessoas à minha volta. Então, mude a sua frequência. Procure uma frequência que venha trazer a bênção de Deus.
Agora a última parte, né? Esse é o ponto 3. A última parte são esses 4 versículos aqui, 14 ao 17. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e também nos que se perdem. Para estes, aqui o versículo 16, para estes certamente cheiro de morte, né? Ou seja, para os que se perdem é o cheiro de morte, mas para aqueles, né? Ou seja, para os que se salvam, nós somos o cheiro de vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Versículo 17, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, esses últimos versículos aqui, Paulo está falando assim, que ele dá graças a Deus porque Deus faz com que ele triunfe sempre, né? E que ele triunfe sempre sobre tudo e que em todos os lugares onde ele vá, ele exale o cheiro do conhecimento de Deus. Ou seja, todos os lugares onde ele ia, as pessoas podiam ver a glória de Deus sobre a vida dele. Então, assim, tem aqui no Brasil, né, o pessoal, o povo do Nordeste, muitas vezes usa essa expressão, né? Vou te dar um cheirinho, alguma coisa assim, né? E aqui, Paulo usa também essa expressão, porque lá no Antigo Testamento, quando as pessoas ofereciam o sacrifício, o próprio Deus usa essa expressão, que o sacrifício que era apresentado pelos pecados subia para Deus, né? As ofertas que eram oferecidas a Deus subiam como cheiro suave para ele. E Paulo, ele retoma essa ideia do Antigo Testamento, essa ideia das Escrituras que ele tinha ali para dizer assim, nós carregamos o cheiro do conhecimento de Deus, ou seja, os nossos atos, as nossas palavras, as nossas atitudes, o que nós fazemos está em conformidade com a vontade de Deus, agrada a Deus. Então nós temos o cheiro de Cristo, assim como Cristo se sacrificou e ofereceu um sacrifício perfeito que subiu até as narinas de Deus como uma oferta agradável para Deus, porque aquele sacrifício trouxe subiu como cheiro suave e Deus aceitou o sacrifício de Cristo por nós a ponto de nos perdoar, assim nós carregamos esse cheiro de Cristo. Ou seja, nós somos imitadores de Cristo. Nós fazemos as mesmas coisas que Cristo nos ensinou a fazer. Então nós carregamos, por isso que ele fala aqui, ó, que manifesta que, e graças a Deus, aqui ó, esse texto aqui, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. É em Cristo que nós vencemos o pecado, em Cristo que nós triunfamos. Estando em Cristo, seguindo a Cristo, seguindo os nossos passos de acordo com aquilo que Cristo faria, é assim que se manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Ou seja, conhecer a Cristo e fazer aquilo que Cristo realizaria e faria, faz com que as pessoas que estejam à nossa volta sintam o bom cheiro de Cristo. Ou seja, faz com que todas as pessoas que estão à nossa volta possam ver que Deus está em nós. Então ele fala assim, nós somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e também nos que se perdem. Ou seja, quem imita Cristo, assim como Cristo disse em João capítulo 3, versículo 17. Vamos ler aqui esse texto. João capítulo 3, versículo 17.
Olha o que ele falou. Vamos ler primeiro o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, vem o versículo 18 aqui. Vamos. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós vemos aqui no texto de João que quando Cristo veio, ele veio para dar salvação para todos. Mas ao mesmo tempo que ele veio para dar salvação para todos, aqueles que não o aceitam serão condenados. Então Paulo faz essa lembrança aqui. Nós somos o bom cheiro de Cristo, mas para os que se salvam e para os que se perdem. Então assim, para estes, ou seja, para os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, ou seja, para aqueles que se salvam, nós somos o cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Aqui ele está perguntando assim, para que a gente receba a salvação, quem é idôneo? A resposta aqui é: ninguém é idôneo para receber a salvação. As únicas pessoas que são idôneas, que estão aptas a receber a salvação, são aquelas que aceitam a Cristo. Então Paulo está dizendo assim, nós somos o cheiro. Em todo lugar em que nós vamos, nós temos o cheiro do conhecimento de Cristo. E nós manifestamos o cheiro de Cristo tanto para os que se salvam quanto para os que se perdem. Para os que se perdem, nós somos o cheiro de morte para a morte. Porque a pessoa vê os nossos comportamentos, as nossas atitudes e que nós somos de Deus e elas ficam com raiva de nós, porque elas na verdade têm raiva de Deus. Então elas vão para a morte. Assim como o próprio Cristo disse que todo aquele que não crê nele já está condenado. Mas o objetivo de Cristo não foi vir para condenar ninguém, ele veio para trazer salvação. Mas quem crê vai ser salvo e quem não crê está condenado. Assim também Paulo está dizendo, aqueles que receberem o cheiro de Cristo que está em nós, que agrada a Deus, vão ser salvos. E os que não receberem vão receber o cheiro como se fosse para a morte deles, porque vai servir para a condenação deles. Agora, para receber o cheiro da vida, quem é idôneo? A resposta aqui é: idôneos são aqueles que aceitam a Jesus. E por último, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Esses versículos 14 a 17, nós podemos dizer que Paulo está dizendo assim: seja autêntico, seja verdadeiro. Então, tenha o cheiro de Cristo na sua vida. Se você diz que você é cristão, que em todos os lugares em que você passar, as pessoas possam ver a luz de Cristo em você. Que você realmente seja o sal da terra e a luz do mundo. Que você não seja um falsificador. Não só um falsificador. Aqui Paulo está falando de falsificadores, daqueles que pregam a mentira. Às vezes para obter um ganho, às vezes para obter fama, às vezes para obter riqueza, às vezes para obter uma situação cômoda na vida, né? Mas Paulo fala assim, e que Paulo combatia, ele fazia questão de trabalhar e não receber as ofertas da igreja. Ele fala assim, nós falamos Cristo com sinceridade, como se nós estivéssemos na presença de Deus, diante de Deus. Então, esses últimos versículos, o 14 e o 17, dizem, seja autêntico, não seja um cristão que perde o seu tempo na igreja, vivendo uma vida mentirosa, uma vida falsa. Seja realmente cristão. Busque ter um conhecimento profundo a respeito de Deus para viver realmente com Cristo em comunhão com Ele, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa é a meditação de hoje. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus.